Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês é o Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje nós vamos aprender como funciona a placa-mãe de um computador. No vídeo passado, usando esse mesmo esquema aqui, eu mostrei para vocês a estrutura de uma placa-mãe. E hoje nós vamos aprender como ela funciona. Na aula passada, ou no vídeo passado, eu expliquei para vocês que a placa-mãe é formada basicamente por 5 partes: processador, a memória RAM, BIOS, pontes e os periféricos. É claro que eu não incluí a fonte porque ela é usada para alimentar a placa. Ela não está na placa-mãe, ela é só encaixada na placa, portanto, ela não faz parte da placa. Então a placa mesmo tem 5 partes. Então aqui o principal componente é o processador. O processador tem um núcleo central chamado CPU, que é onde é feito o processamento de dados. Essa CPU, esse nome é Unidade Central de Processamento, está em inglês, Central Processor Unit. Muita gente chama CPU como aquelas torres que você monta o computador, por exemplo. Você chamar aquela torre de CPU é o mesmo que você chamar o motor de um avião a jato de turbina. Turbina, na verdade, é uma parte do motor a jato de um avião. E CPU é uma parte que fica dentro do processador. Na torre, a torre em si não se chama CPU. CPU é uma parte que está lá dentro da torre, na verdade, dentro do processador. Então aqui é feito o processamento de dados. E além da CPU, que processa os dados, o processador tem uma memória cache dentro. Essa memória cache é uma memória extremamente rápida, ela é bem mais rápida que a memória RAM, e ela vai armazenar os dados principais de programas, sistemas operacionais que a CPU vai processar. Então aqueles dados fundamentais são armazenados aqui, porque a memória cache, embora seja muito rápida, ela é pequena comparada à memória RAM. Então os dados mais importantes ficam aqui e os menos importantes a CPU vai buscar na memória RAM. Muito bem. As pontes. O que as pontes fazem? As pontes, na verdade, fazem o gerenciamento, a ligação entre o processador e o resto do computador ou do resto do computador para o processador. Então as pontes fazem isso, fazem uma transferência de dados do processador para o resto do computador ou do resto do computador para o processador. Então nós temos aqui 3 pontes: ponte norte, ponte sul e o Super I/O. O Super I/O também é uma ponte, tá? Então vamos fazer uma comparação entre elas. A transferência de dados das pontes para a CPU é feita através de barramentos, que é um conjunto de trilhas que transfere os dados de um ponto do circuito para outro, tá? Então, em termos de velocidade, a ponte norte é comparada a um avião a jato. Então ela gerencia os dispositivos mais rápidos do computador, que são o processador, a memória e o vídeo. A ponte sul é comparada a um carro em termos de velocidade. Então ela gerencia dispositivos rápidos, mas não tantos quanto o processador, o vídeo e a memória. Quais são os dispositivos que a ponte sul gerencia? Os dispositivos de armazenamento de sistema operacional e programas, tais como HD, nos computadores mais antigos, nos mais modernos, o dispositivo de estado sólido, o SSD, que é onde ficam programas de sistema operacional, num e no outro. Claro, o computador pode ter os dois, pode ter SSD e HD, pode ter só HD, pode ter só SSD, depende do computador, mas esses são dispositivos de armazenamento que são gerenciados pela ponte sul. O driver de DVD é gerenciado pela ponte sul. As entradas USB e internet são gerenciados pela ponte sul, a BIOS também e o som também. Então tudo que é dispositivo rápido, porém não tanto quanto memória, vídeo, processador, são gerenciados pela ponte sul. O Super I/O é uma ponte também, mas ele seria comparado a uma carroça. Ou seja, é um dispositivo que gerencia também alguns dados, porém é lento. Ele gerencia dispositivos lentos, como por exemplo, antigamente o teclado e o mouse eram conectados no Super I/O. Quando usava esse conector tipo PS2 aqui, ó, era conectado no Super I/O. Porque por mais rápido que você manuseie um teclado, por mais rápido que você tecle ou movimente o mouse, ainda assim os dados são lentos. Então o Super I/O dá conta tranquilamente. É claro que hoje em dia os teclados e mouse são conectados na porta USB. Nesse caso eles vão ser gerenciados pela ponte sul, obviamente porque é a ponte sul que gerencia a USB. O Super I/O, o que ele faz também? Ele liga e desliga a fonte, ele reseta o computador através desses comandos Power OK, e ele gerencia a temperatura da placa através do cooler. Ele liga e controla a velocidade do cooler. Antigamente o Super I/O também ia conectado na porta serial,
aquelas antigas portas seriais que eram lentas, e também nas portas paralelas de impressora. As impressoras antigas usavam porta paralela, que é ligado no Super I/O. Então o Super I/O gerenciava aquilo que era um dispositivo lento. Hoje em dia as impressoras vão todas conectadas à porta USB. Beleza, pessoal? Então, quanto às pontes, é isso aí. A ponte norte é mais rápida, gerencia CPU ou o processador. CPU é uma parte, processador, memória e vídeo. A ponte sul gerencia os dispositivos de armazenamento, drivers, USB, BIOS e som. E a Super I/O gerencia teclado, mouse antigamente, o cooler, o aquecimento da placa, reseta a placa e faz funcionar a fonte de alimentação. Muito bem. Aqui temos também o gerador de clock. O gerador de clock também é controlado pelo Super I/O, porque ele entra em funcionamento assim que o Super I/O entra em funcionamento, tá? Para gerar o clock para funcionar a placa toda. Muito bem. Então vamos ver agora como é que isso funciona. A fonte de alimentação tem que fornecer basicamente 3 tensões. Uma de 3,3 volts, uma de 5, uma de 12. Ah, mas é de menos 5, menos 12. Não se usa mais essas tensões, só em placa muito velha. Tá, pessoal? Porque antigamente se usava a tensão de menos 12 para aquela porta serial antiga, nem tem mais. Então nem usa mais o menos 12, menos 5 volts. Hoje em dia se usa 3,3, 12 e 5 volts da fonte. Também tem um conectorzinho na fonte chamado Power Good. Tá? Beleza. Então, enquanto seu computador está desligado, em alguns computadores, na fonte tem uma chavinha liga e desliga. É uma chave liga e desliga master. Em outros não, você tem que desligar a tomada para o computador estar totalmente desligado. Então, enquanto o seu computador está desligado, não vai acontecer nada, não vai sair nenhuma dessas tensões, a placa fica totalmente desligada. Quando você colocar seu computador na tomada e acionar a chave de ligar aqui, ó, vai aparecer essa tensão de 3,3 volts, que vai alimentar o Super I/O, e ele vai entrar na condição de standby. Ou seja, ele vai entrar na condição de espera pelo comando de ligar o restante dos circuitos, de ligar o restante da placa-mãe. Por enquanto, a fonte só vai ter essa tensão de 3,3 alimentando o Super I/O. Quando você aperta aquele botãozinho de ligar que fica no painel do seu computador, aquele botãozinho está ligado no Super I/O também. Ele vai dar um comando para a fonte ligar e fornecer as tensões de 5 e 12 volts para alimentar a placa-mãe. Agora vão aparecer todas as tensões da fonte. Se as tensões estiverem normais e a fonte estiver normal, vai aparecer um comando chamado Power Good, que vai entrar no Super I/O, e por um outro pino dele vai sair um comando chamado Power OK, que vai indicar para o resto do computador que a fonte está boa. E esse comando Power OK vai resetar as pontes, o processador, vai deixar todo mundo inicializado. Vai resetar todo mundo para que todo mundo possa inicializar. Então percebam que só vai ter o Power Good se a fonte estiver boa. Porque aí tem o Power OK que inicializa, reseta todo mundo. Para a placa começar a funcionar. Beleza? Resetado todo mundo, vai começar a funcionar. Primeira coisa que a CPU vai fazer, ela vai lá na BIOS e vai rodar o programa que tem lá na BIOS. Via ponte sul, ponte norte, eu vou pintar dessa cor, tá? Memória cache. Então o programinha que tem aqui na BIOS vai carregar na memória cache e a CPU vai processar, vai rodar o programinha que está na BIOS. O que tem no programinha da BIOS? Como o programinha da BIOS serve para o processador poder escanear tudo que tem na placa, para ver se está tudo funcionando. Se não está faltando memória, se a memória está boa, se não está ruim, se a placa de vídeo está boa, se tem algum problema de conexão com HD, teclado, driver. Ou seja, ele vai fazer um escaneamento total da placa. O programinha que tem aqui, se tiver tudo legal, tiver tudo bom, tudo funcionando, a placa vai inicializar. Caso algum periférico não esteja funcionando, ou a memória não esteja funcionando, ou o vídeo, o que seja, a placa não vai iniciar, o computador não vai iniciar. Então a CPU, primeiro de tudo, ela tem que rodar o programa que está na BIOS para escanear a placa. Se estiver tudo bem, a placa inicializa. E aí você vai ver lá o fabricante da placa, vai estar lá memória ok, HD ok, de tanto, blá, 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 ok? Muito bem. Terminou essa etapa de inicialização da placa, vai para a segunda etapa. Se a placa estiver boa, não tiver nada de errado, aí vem a segunda etapa. Vamos apagar esses dados aqui, ó. Já foi essa etapa, que é a etapa de inicializar a placa. A placa inicializou. Agora
vamos carregar o sistema operacional, Windows, Linux ou Mac, não importa, funciona do mesmo jeito. Então, para isso, nós vamos pegar aqui uma outra cor. O sistema operacional vai ser representado por esse azul aqui, ó. Então, o que acontece? O processador vai dar um comando para os dispositivos de armazenamento, seja ele HD ou SSD. Aqui vale o seguinte, o HD é mecânico. Ele é um disco duro, por isso que se chama hard disk. É um disco duro, um disco rígido, e nesse disco os dados são gravados magneticamente. Então ele tem que fazer a leitura dos dados que estão ali. E dispositivo mecânico demora mais. No SSD não, no SSD os dados são gravados aqui eletronicamente, através de memórias, tá? Então, o sistema operacional vai sair uma cópia dele, ou do HD ou do SSD, e vai começar a carregar aqui a memória RAM. Tá vendo? Vai carregar um pouco da memória RAM, né? O sistema operacional carregando, vai para a CPU, vai carregar a memória cache com as partes principais, e a CPU vai começar a rodar o sistema operacional, que vai sair daqui, vai carregar um pouco na memória RAM, um pouco na memória cache, a CPU vai lendo o que está na cache, o que está na RAM, vai rodando o sistema operacional. Quando termina de encher a memória RAM com o sistema operacional, o processador já inicializou o sistema operacional. Então o computador já está pronto para ser usado, porque já inicializou o sistema operacional. Muito bem. Agora vamos supor o seguinte, o sistema operacional já está inicializado, tal, vamos tirar daqui por enquanto. Já inicializou. Tá? O sistema operacional está aqui, ó, ele fica na memória. Sempre que a CPU, o computador, o processador no caso, precisar rodar alguma coisa do sistema operacional, que já está aqui, ó, na verdade parte do sistema operacional já fica armazenado aqui na memória cache também, as partes principais ficam aqui, o resto fica aqui. Tá? Agora vamos supor que você vai rodar um programa qualquer que está no HD ou no SSD, ou abrir um arquivo, ou o que seja. Eu vou pintar aqui de outra cor, tá? Você vai rodar um arquivo, vou pintar esse arquivo de laranja, o arquivo está aqui dentro, a CPU dá o comando aqui para o driver de armazenamento ou para o DVD driver, dependendo de onde você for pegar. Ele vai passar pelos barramentos, pela ponte sul, tal e coisa, CPU, tal. Vai carregar aqui, ó, um pouco da memória RAM, ó, o sistema operacional está aqui. Agora vai carregar o arquivo, vai para o vídeo, vai produzir imagem, beleza. Tá? E vai aqui ser processado. Então aqui, ó, aqui é para rodar um arquivo ou um programa. Olha o que acontece, ó. Do driver de armazenamento, pela ponte DORT vai carregar a memória RAM, vai carregar a memória cache, a CPU vai processar o que está na memória cache, o que está na memória RAM, junto com o sistema operacional, e aí o vídeo vai ser exibido lá na tela do monitor. Tá, pessoal? Então, e assim por diante, o que for rodando aí, como por exemplo, se você for usar um dispositivo na porta USB, percebam que o arquivo fica aqui, ó. O programa que você abriu antes, o arquivo fica, uma parte dele fica gravada aqui, ó. Para quê? Para na hora de ter que abrir aquele programa, arquivo de novo, você não tem que esperar abrir, ele já fica aqui, ó. Uma parte dele já fica aqui. Vamos supor que você vai rodar alguma coisa pela USB. Vamos pegar outra cor aqui, ó. Agora você vai rodar o USB, ó. Ponte sul, ponte norte, carrega na memória aqui, vídeo, cache e vai rodar, vai processar. Tá vendo? Aqui o USB. Olha lá. Fica aqui na memória RAM também. Na cache, um pouco na cache. CPU roda, mostra no vídeo. Tá, pessoal? Enquanto isso, vai rodando aqui o cooler. Tá? Vai rodando o cooler aqui. Porque o processador vai esquentar, o cooler vai rodando. O Super I/O vai monitorando a temperatura através dessa linha aqui, ó. Através desse barramento aqui, o processador vai informar ao Super I/O sobre a temperatura, e o Super I/O vai controlar o cooler mais rápido, mais devagar, depende da temperatura do processador e da própria placa em si. Tá? Rodou o programa que está aqui, vamos pintar de novo de branco, acabou os dados, beleza. Fica aqui na memória RAM, tá vendo? Ó? E fica na cache também. Fica aqui, ó. Aqui o sistema operacional, aqui o primeiro programa que você rodou, aqui o arquivo que você rodou. Então percebam que à medida que você vai rodando coisas, ela vai ficando na memória RAM. Para quê? Para que o processador possa pegar aqui, que é mais rápido. É muito mais rápido o processador pegar aqui do que pegar no dispositivo de armazenamento.
O HD em si é uma bosta, é lento, porque é mecânico. Se a CPU tivesse que rodar o programa direto do HD, nossa senhora, você ia demorar uma eternidade para abrir um programa. O SSD é mais rápido, porque é eletrônico. Porém, o SSD tem a limitação aqui das pontes, né? Principalmente da ponte sul aqui. Então, é mais fácil o dado vir para cá, que a memória RAM é mais rápido, porque a ponte norte é muito mais rápido do que a ponte sul. E a memória cache, então, nem se fala. Tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona o computador, a placa-mãe, tá? Então tudo que você for rodando vai ficando aqui. Quando você desliga o computador, aí os dados da memória RAM se apagam, apaga tudo, desliga o Super I/O, desliga o comando da fonte, a fonte desliga, acabam as tensões, desliga o cooler e ela só fica em stand-by até que você desligue a chavinha e aí desliga tudo, tá? Ó, vou explicar de novo. Ligou de novo. Ligou de novo. Na tomada, vem a tensão 3,3 volts aqui. Pega vermelho. Vem a tensão 3,3 volts. Apertou o botão. Comando Power. Super I/O sai, vai para a fonte. Liga a fonte. Liga as tensões. Reseta todo mundo. A CPU vai rodar o programa da BIOS. Da BIOS, o programa vai carregar a memória cache, vai na CPU, beleza. Se tiver tudo ok, se tiver tudo certinho, vai inicializar a placa, vai aparecer o vídeo aqui, tá? Você vai ver lá o modelo da placa, blá, 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 blá. Inicializou a placa? Beleza. Agora, o programa da BIOS é muito pequeno, tá, pessoal? Agora inicia o sistema operacional, que é o segundo passo. Primeiro iniciar a placa, depois o sistema operacional. O sistema operacional, a gente vai pintar de azul, sai os dados daqui, pela ponte sul, vai para a ponte norte, carrega aqui as memórias, carrega o cache, CPU roda o sistema operacional, inicializa, mostra o vídeo na tela, inicializando o sistema operacional. Inicializou, beleza, fica guardado ali, fica na memória RAM enquanto o computador está ligado, uma parte fica na cache, mas eu não vou colocar aqui para não ficar muita coisa uma em cima da outra. Você vai rodar outro programa, sei lá, ou pelo driver, ou por aqui, não importa. Os dados, por exemplo, por aqui, ó. Pegou aqui da USB, passa da ponte sul, passa para norte, carrega a memória RAM, carrega a cache, carrega a CPU. CPU roda, mostra no monitor, pela placa de vídeo. Tá, pessoal? Assim que funciona. Desligou, apaga tudo, apaga todos os dados. Limpa tudo. Desligou o computador, limpou tudo. Olha lá, limpou, apagou aqui, desligou as tensões da fonte, desligou o comando aqui. Fica só o 3,3 até que você desliga a chave geral. Agora, tem uma outra observação. Tem uma bateria de 3 volts aqui, por quê? Eu falei para vocês, tem um programinha na BIOS que serve para o processador fazer uma varredura dos dispositivos que tem na placa, né? E também algumas configurações. Quando é feita a configuração na BIOS, que ela é configurada para que aquele hardware possa funcionar direitinho com aquele processador, com aquelas pontes, para tudo funcionar legal, tem umas configurações que são feitas na BIOS. Essas configurações ficam armazenadas na ponte sul, numa parte dela. Só que quando você desliga, a memória que tem na ponte sul apaga também. Para que ela não apague, vem a bateria de 3 volts. Então a bateria de 3 volts mantém uma parte da ponte sul funcionando, que é a parte que tem guardada os dados de configurações da placa mãe. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona a placa-mãe dos computadores. É nesta sequência, tá? Vai todo mundo para a CPU processa, manda para o vídeo para você poder ver e manda para outros periféricos, se tiver impressora para imprimir, manda para a porta USB e por aí vai. Beleza, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo, inscrevam-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.